Olá, estamos por aqui em mais um episódio da Jornada do Vôlei Podcast. Estamos indo para o quinto episódio e hoje um formato diferente. Não teremos entrevistado hoje, fizemos 4 episódios com entrevistados. Hoje nós vamos repercutir os acontecimentos do voleibol, principalmente Superliga, que está chegando, batendo na porta aí dos playoffs, e também do Sul-Americano que tivemos nestes últimos dias. Grandes jogos, grandes duelos, e nós vamos aqui trazer para você um formato para a Jornada do Vôlei que tanto pretendemos para o futuro breve, né? Para ser uma edição semanal, para a gente realmente trazer conteúdos e falar do dia a dia do nosso voleibol. Eu convido a você a já deixar o like, se inscrever no nosso canal. Hoje eu estou na bancada de comentaristas aqui da Jornada do Vôlei, com o Rogério Costa, com Isadora Caldeira, com o Ivan Marconato. Hoje a bancada está aqui no Capricho. O Davi Nunes na técnica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos passar a próxima hora para falar muito dos assuntos do nosso voleibol. Deixa eu apresentar primeiro ele. Ele estava meio ruinzinho do coração, precisou ali fazer um procedimento, mas está lá em casa firme e forte, no estúdio home office dele. Rogério Costa, seja bem-vindo em mais um episódio da Jornada do Vôlei. Hoje vai ser só no debate, não é isso, meu amigo? Exatamente, Paulo. Um abraço aí, Paulo, o Ivan, a nossa minha amiga Isadora. E aí, principalmente vocês aí, que está nos acompanhando no Jornada do Vôlei, para esse mais um episódio aí. Hoje, pode só um bate-papo, vamos debater bastante assuntos aí importantes do voleibol, né? E espero aí que vocês aí que estão nos assistindo, nos acompanhando no YouTube, dê seu like lá e passa e se inscreve no nosso canal. Coraçãozinho tá bem, né? O coração tá bem, graças a Deus. A emoção forte foi quando nós fizemos o quarto episódio com o meu ídolo do voleibol, que é o Renan Dalzotto. Aí ali haja coração, né? E olha que teve assunto, hein? Pessoal, veja lá que vocês vão gostar do que tá do quarto episódio, hein? Eu reforço o convite. Para quem ainda não viu, veja, que está sensacional. Também aqui comigo hoje, Isadora Caldeira, pela primeira vez estreando aqui na frente das câmeras, né, Isa? Tudo bem com Exatamente. você? Boa noite, Pé. Tudo bem? Tudo bem aí de casa? Sim, eu estou aqui estreando na frente das câmeras. A gente já está atrás das câmeras há um tempo. Está aqui acompanhando a Jornada do Vôlei. Desde o episódio, vamos chamar de -1, lá ainda no comecinho. Então, boa noite aqui, pessoal. Também reforço a ideia. Se inscreva no canal, procure a gente nas redes sociais para muito voleibol de qualidade. Então, olha, aproveitando o que ela disse, Facebook, Jornada do Vôlei, Instagram, Jornada do Vôlei Podcast. Você já vai seguir aí nas duas redes sociais. E no YouTube, aqui, inscreva-se no nosso canal, lá pelo YouTube, Jornada do Vôlei. E a Isa também cuida da parte comercial. Eu vou falar sobre isso, né? Para quem tiver uma marca, um produto, quiser trazer para fazer um plano de publicidade aqui para o nosso projeto Jornada do Vôlei, já pode entrar em contato com ela, com a Isa, tá bom? Vou colocar os contatos lá na descrição da nossa live para a gente, de repente, fazer um negócio, tá bom? E é muito importante a gente ter os nossos apoiadores. Tivemos a RKR, né, nos primeiros 2 episódios, e as produções dependem disso, né? Então, a gente está aqui muito aberto e hoje, inclusive, a proposta é mostrar esse novo formato, que é o formato que a gente quer aplicar semanalmente. Claro, e vamos manter também o formato com entrevistas. Aproveitei então que a Isa já foi apresentada, deixa eu apresentar ele também. Ivan Marconato, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Jornada do Vôlei Podcast. Olá, Paulo, Isa, Rogério, pessoal da internet, ligar no nosso canal no YouTube. Vamos falar muito sobre voleibol, sobre a Superliga masculina, sobre a Superliga feminina, sobre o Sul-Americano. E já emendo um destaque inicial. O voleibol mineiro tá caprichando, hein? A Superliga, tanto na masculina quanto na feminina. Os times de Minas, ó. Já tem um tempinho que está Já assim, tem, né? já tem um tempinho, mas assim, estão mantendo
essa hegemonia. Mas no masculino entra o Praia também, né? Muito forte. Além de Minas e Sada Cruzeiro, a O gente tem Praia agora também. a presença do Praia Do Praia também também no no masculino, né? É, A gente exatamente. acostumava a ver o Praia no feminino, agora o Praia no E masculino no feminino também. entrou uma Mackenzie nessa temporada. Então, vôlei feminino realmente muito forte lá na região de Minas, né? Minas. Vamos falar de Superliga Feminina, que está espetacular, né? Briga ali no topo da tabela. Temos ainda também uma definição lá na parte de baixo para a última vaga para os playoffs, né? Tem ali uma briga interessante. Depois a gente vai colocar aqui tabela, vamos colocar ali os posicionamentos e pontuação. Tem jogo rolando aqui no momento que estamos gravando este episódio, então pode ter uma defasagem aí, porque tá rolando agora Praia e Sesc Rio Flamengo, DITIL Praia Clube e Sesc Rio Flamengo. Mas vamos repercutir as últimas rodadas. Tivemos jogos da rodada 10 na semana passada, jogos da rodada 9 aí que foram remarcados aí por causa do Sul-Americano. Esse jogo, inclusive, que está em andamento entre Praia e Sesc Rio Flamengo, está em andamento do jogo da nona rodada do retorno. E tem algumas definições ainda, chaveamento, então tem muitos assuntos. Rogério Costa, primeiro você, que falar dessa edição da Superliga Feminina? Eu acho que essa edição está muito espetacular, muito equilibrada, como eu não vi nos últimos tempos. Ah, com certeza, Paulo. A Superliga desse ano está bem mais equilibrada, né? Sendo que mesmo estando dois times de Minas na frente, né? Mas o SESI Bauru chegou, né? O Fluminense chegou, né? O Barueri fez uma recuperação, olha, espetacular, né? O Brasília, né? O Brasília também, lá com o Spencer Lee, tá numa uma ascendente interessante, né? E tá disputando aí essa disputa, né? Ali com Maringá, Mackenzie, Brasília, olha só o que é a Superliga Feminina, né? Então, assim, tá bem pegado, né? Jogos duríssimos, né? Ontem, por exemplo, um jogo histórico, né? Osasco e Minas, um jogaço, uma verdadeira aula de voleibol, né? E principalmente dos dois treinadores, independente de quem venceu. O Luiz Omar deu uma aula de técnica, de tática. O Nicola Negro, a gente dispensa comentário, simplesmente é o papa título, né? O cara simplesmente tem o time na mão e faz o que faz com o Minas aí, sempre no topo. Né? Hoje estamos acompanhando, o Paulo até falou aí, nós estamos acompanhando o jogo do Flamengo, Praia e Flamengo, né? O jogo tá 1-1, viu? Tá 1-1 e nesse momento tá 3-2 pro Praia nesse terceiro set. O jogo é em Uberlândia, né? Então assim, o Praia precisa de um ponto, se eu não me engano aí, depois o Paulo vai pôr aí, precisaria de um ponto aí já para voltar à liderança de novo. Realmente a Superliga Feminina tá incrível. Agora, se tá incrível agora, Paulo, você imagine os playoffs. Pois é. Pois é. Eu tô já esfregando as mãos aqui, ó, para os playoffs. Isa, qual é o seu destaque em relação à Superliga Feminina, que está sensacional? Jogos épicos, como a da noite passada. A gente tá gravando na terça-feira, né? Meu jogo foi na segunda. Jogo entre Minas e Osasco. Mais uma vez, essas equipes, a gente vai... Tem matéria, inclusive, sobre esse jogo. Hoje a Clarice Oliveira esteve lá na Arena UniBH, cobrindo esse jogo para nós aqui da Jornada do Vôlei. Jogos espetaculares e decidido mais uma vez no tie-break. Espetacular. A gente vê assim, gente, para quem gosta de vôlei, para quem ama vôlei, que nem a gente, são jogos para deixar o coração bem quentinho, né? Porque putz, e realmente a gente acompanhando o jogo ontem, Minas abrindo 2-0, a gente pensa, putz, não vai Vai dar. acontecer de novo, né? Como aconteceu no Sul-Americano, que a gente vai falar também. Mas Então, no caso contra o Praia, né? Então, a gente vê que, nossa, o Osasco é bom, chega, mas às vezes dá aquela pipocada. Não, não, não. Isso que é legal do vôlei, quando você acha que, putz, não vai dar. Como ele é ponto a ponto, você não tem. Você tem 30 segundos para resolver? Não. Então, ele permite essas altas emoções que eu já falei, gente. Eu não tenho maturidade emocional para um jogo desse.
Eu assistindo jogos assim, eu falei, não dá, eu não preciso tomar café nunca mais. Ainda bem que eu seguro a onda lá durante o jogo, na Ô. transmissão, né? É. Temos que segurar, né? Eu não me Senão- seguro nem no sofá, imagina na transmissão. Ivan, Não, e detalhe, né, Paulo? Para os Hum. amantes do voleibol, não torcedores, mas para o cara que gosta do voleibol, ele nem torce para nenhum dos dois Não, times. não. O Só jogo foi tão aprecia. bom que independente de quem ganha. Isso é muito legal do voleibol. só aprecia, né? Só fala, nossa, que jogaço, né? Exatamente. Ivan, se você já quiser falar do jogo que vocês estiveram presentes na sexta passada, Pinheiros e Paulistano. Aliás, Paulistano, Barueri e Pinheiros. Paulistano, Barueri e Pinheiros, estivemos lá eu e a Isa, lá no ginásio Antônio Prado Júnior. Que é um ginásio que sempre A gente tem ia fazer encontro no basquete, né? Do Paulistano com o Com o Pinheiros. Pinheiros, Pela primeira vez no nessa vôlei. parceria no no vôlei. vôlei, né? O clássico dos Jardins, que a gente falava, né? Tivemos lá na última sexta-feira, assistimos acompanhamos o jogo entre Paulistano, Barueri e o Pinheiros. Foi um grande jogo, né? Mas, assim, o Pinheiros acabou sendo derrotado e não tem mais chances de permanecer Uma pena. na Superliga A. Uma Pra pena. quem fala gente que o vôlei conversou- não tem mais emoção, a É, gente a viu gente conversou com sexta-feira. o Duda Nunes depois do jogo, o técnico do Pinheiros. Inclusive, só puxa a sardinha pro nosso lado, ele só falou com a gente, viu? Não com a falou com mais detentora. ninguém, só falou com a gente. Nem com a Mas conseguimos detentora. conversar com o Duda Nunes, ele falou sobre o projeto, falou sobre o elenco e sobre a frustração de não permanecer na Superliga A. E hoje, e falando um pouquinho mais da Superliga Feminina, no dia 21, sexta-feira A última rodada. da última rodada, só tem Praia em Minas, né? Clássico Mineiro também ali na última rodada da jogo Superliga, fraco. um joguinho Meia boca lá, ali, né? voleibol mineiro ali, que eu disse no meu destaque inicial que tá em alta, tem o jogo aí na última rodada da fase de Belo classificação. aperitivo para os playoffs. Belo aperitivo para os playoffs, Ó, sem ó, dúvida nenhuma. Ivan, de acordo com o nosso amigo Arthur de Figueiredo, o sempre maior lembrado. clássico do mundo. Sempre lembrado. Arthur de Figueiredo. Um dia vou ter que trazer ele aqui, Não, a né? gente vai ter que trazer o Arthur aqui. Pra fazer um debate com o Rogério, né? O Rogério tem saudades dele e o Eu já Arthur tem estou saudades aqui, do meus Rogério. amiguinhos. Eu já estou aqui, peadinho, meu gadinho. Já começou. ó, Já, Pronto, já começou. Pode dar uma externalizou pincelada. a nossa brincadeira interna. Mas isso é sinal de que o coração tá bom. Sim, Né? com certeza. Aproveitando que você falou lá do jogo Paulistano, Barueri e Pinheiros, a Isa e o Ivan estiveram lá, cobrindo em loco, lá no ginásio Antônio Prado Júnior, sentiram de perto. Eram dois dramas, né? Sim. Do lado do Paulistano Barueri, buscando a confirmação para a classificação para os playoffs, passando a maior parte da Superliga de fora do G8, né? Teve uma arrancada aí no final. Foram É, 5, e- 6 vitórias Na zona de seguidas, né? rebaixamento, né, Paulo? Inclusive Ficou na esteve zona de na zona de rebaixamento. rebaixamento e conseguiu essa Teve na classificação. zona de rebaixamento. E o outro lado, que foi o Pinheiros, que teve um jogo antes, Brasília e César Bauru. Esse jogo, eu acho que interferiu diretamente no desempenho e na pressão que o Pinheiros Definiu. carregou, Pinheiros não podia ceder um porque o ponto. Brasília venceu o César Bauru antes, foram 2 horas antes, né? O jogo acho que foi Incrível. até 4 da tarde, né? Na Foi sexta-feira 4 passada. da tarde. E aí depois o Pinheiros precisava vencer ou por 3-0 ou por 3-1 para ainda levar para a última rodada. Mas perdeu o primeiro set. No segundo reagiu. Reagiu né? bem, reagiu É. bem. Reagiu. Aí no terceiro perdeu, acabou, jogou o quarto set já sabendo que estava Mas sabe o que eu rebaixado. acho que impressionou a equipe do Pinheiro? Já saber o resultado Sim, sem dúvida. e jogar na casa do adversário. Sim. Sim. Isso foi complicadíssimo para que. E o Pinheiros é um time muito jovem também. O Duda Nunes conversou isso com a Sim. gente, que é um Que é time, uma característica do do Pinheiros. De Sim, todos sim, os sim. times do que é um Pinheiros. time muito jovem, então isso acabou pesando. As meninas sentiram o golpe aí dos outros jogos e jogar pressionado, já sabendo o que precisava fazer. E na casa do adversário também, né? Vamos fazer o seguinte, a gente tá falando Mas, muito viu, desse assunto. mas- Só um minutinho, Rogério. Você já fala, só Claro. segundinho. Vamos ver como é que foi lá em loco com o trabalho de Ivan Marconato nas reportagens de Opa. Isadora Caldeira? Vamos lá. Depois de Paulistano, Barueri
Barueri 3, Esporte Clube de Pinheiros 1, Paulistano Barueri carimbou a classificação para os playoffs da Superliga de Voleibol Feminino. Estamos aqui com a Liara, vai falar sobre o jogo. Liara, queria que você fizesse um resumo da partida e o objetivo conquistado, pois a classificação para os playoffs aconteceu. Sim, eu acho que a gente não começou tão bem, a gente teve alguns erros, principalmente de saque, que nosso objetivo era forçar o saque, mas a gente começou um pouco inconsistente, depois a gente conseguiu acertar isso e conseguiu bloquear e defender bem esse atacante dela, e aí isso deu certo para manter a vitória. E o que precisa manter e o que precisa mudar para a fase playoffs agora da Superliga, Liara? Acho que continuar trabalhando duro, que é a fórmula, e tentar diminuir erro e tentar ser mais agressivo. Acho que isso é bom. Ok, boa sorte. Obrigada. Estamos aqui com o Duda Nunes, técnico do Esporte Clube Pinheiros. Duda, queria que você fizesse um resumo do jogo. A equipe lutou, mas ficou pelo caminho na Superliga e encarar a Série B, a Superliga B o ano que vem. Queria que você fizesse um relato sobre o jogo. Boa noite. Boa noite. A gente sabia que ia ser um jogo bem difícil, né? A gente tinha uma sequência de 5 jogos que a gente até nomeou como 5 finais. E aí a gente conseguiu 2, tropeçou lá, e aqui a gente sabia que ia ser um jogo bem difícil. A gente brigou, tudo. Assim, triste demais, chateado demais. Assuma as responsabilidades que tem que assumir e brigar para subir de novo, né? A gente não sabe ainda, a cabeça ainda está muito cheia, a gente precisa organizar bem as ideias para voltar a trabalhar. A gente tem aí no compromisso, a gente tem que honrar o nome do clube até o último jogo, e é o que a gente vai fazer. E as parciais no próprio jogo de hoje não refletiram o resultado, né? Porque o Pinheiros vendeu caro a derrota, né? O primeiro set, acho que a gente não conseguiu entrar bem, elas dominaram o set. Aí a gente foi lá, venceu o segundo, né, bem difícil. O terceiro estava ali, né, até acho que um 20-20 ali, aí 2, 3 errinhos, escapou o jogo, e aí a gente não conseguiu pegar. E no quarto, né, sabendo toda a situação, é difícil, né, você trazer, mas as meninas lutaram, batalharam e faz parte. Obrigado, Duda. Eu que agradeço. Valeu. Aí a palavra do Duda Nunes, falando para o Jornada do Vôlei. Tá, então vimos o trabalho dos dois aí, lá no ginásio Antônio Prado Júnior, conversando com a Liara, levantadora do Paulistano Barueri, e o Duda Nunes. O Ivan falou que o Duda só concedeu entrevista, né? Não abriu para outros veículos de imprensa. Realmente, existiu uma determinação ali ao término do jogo, inclusive para o Sport TV, por conta do clima, né? Do momento ali muito difícil para as jogadoras. E ali eles pediram para uma certa preservação. Mas acho que passou um tempinho, aí o Ivan conseguiu ouvir o Duda Nunes, que foi. Acho que é sempre muito difícil e pesado para um técnico. E ele foi extremamente corajoso e gentil. E firme no que ele o que aconteceu? Passou, né? Ele fez questão de falar para preservar as atletas. As atletas não iam falar, ele fez questão de conversar com a gente por conta disso. Porque o que manda o bom jornalismo é que a gente escute os dois lados, né? Independentemente do resultado, a gente escute os dois lados. Na dor e na glória, né? Exatamente. E daí ele veio à frente, ele preferiu falar para preservar as atletas que, depois da derrota, a questão da classificação, da própria classificação do Pinheiros do campeonato e a questão da queda, a Superliga B, né? E como a gente comentou, muito, né? as meninas é um time mais novo, né? Sim. São atletas um pouco mais... não são tão experientes, assim. Então, para lidar com uma frustração dessa e ainda por cima depois ter que dar entrevista, é duro. Então, ele complicado. tomou o posicionamento certíssimo. Foi muito legal. Uma questão mesmo de preservação. Claro, a gente gosta muito do projeto do Pinheiros, ele é muito importante, sobretudo nós que estamos em São Paulo. Demais. É uma equipe da capital, é um clube super tradicional e que revela grandes atletas para o voleibol feminino atualmente, né? A gente deseja uma rápida recuperação, se na disputa aí da Superliga B, na próxima Superliga B, que o Pinheiros volte, que é o lugar dele. O Pinheiros que nunca tinha sido rebaixado para a Superliga B. Sempre se manteve por toda a vida na elite, nem quando era Superliga ainda, né? O Pinheiros
sempre se manteve ali na elite do voleibol. E vamos ficar aqui na torcida para que o projeto siga Claro. e que é muito importante para o nosso voleibol. E o atendimento deles, do Esporte Clube Pinheiros, a gente, desde a época da Poli, né? Sim, A gente não. sempre ia no ginásio Henrique Vila Sensacional. Boinha ali, o atendimento. E no Ah, âmbito a gente- esportivo, Ivan, também nos Sim. últimos anos, o Pinheiros sempre foi uma equipe que jogou duro contra os grandes clubes da competição. E agora, mais recentemente, fazendo trabalho pelo Osasco, e muitas vezes indo ao ginásio Henrique Vila Buim, cobrindo os jogos, te vê o quanto o Pinheiros vem de caro, o Pinheiros às vezes vencia o Osasco, né? Então... A maior pedra que o Osasco tem em São Paulo é o Pinheiros. com É certeza. a maior pedra do sapato Maior pedra do que sapato. o Osasco Porque entre tem é o Barueri e Pinheiros. Pinheiros, o Pinheiros sempre foi uma pedra maior. Né? Fizemos a O final do Pinheiros Paulista, acho. sempre deu trabalho pro Osasco. Fizemos a Inclusive final do com Paulista vitórias o ano épicas. retrasado, se não me engano, que foi um jogo duríssimo. Ganhou O Osasco dois acabou jogos. ganhando, mas o Pinheiros vendeu a derrota Sim. muito cara. Não, Mas Pinheiro- viu, só lembrando que no Campeonato Paulista, eu acho que desses 2 anos atrás aí, Ivan, o Pinheiros ganhou dentro do Zé Liberati. Foi lá dentro que eles ganharam. Nós estamos Ela numa ganhou. semifinal. Mas não é Foi, fácil. ganhou lá e, assim, assim, o Pinheiros, é lamentável o que ocorreu, obviamente, faz parte do esporte, infelizmente, o rebaixamento faz parte aí do regulamento. O Duda Nunes, como eu conversei já em off com o Paulo, conversamos sobre isso no final de semana, né, Paulo? E, para mim, é um excelente treinador, tá? Ele fez de tudo, com certeza. Ele e a comissão técnica do Pinheiros fizeram de tudo para reverter isso, tá? Mas, assim, pegou um time, o Barueri, que também é um time de jovens, Sim. tá? É um time de jovens, só que o Paulo pode me corrigir, o Ivan, você aí, Isadora. Poucos times eu vi fazer uma reação como o Barueri fez nesse retorno. Corinthians no ano Da zona passado. do rebaixamento. É, o esporte é outro. Não, aí É outro esporte. Você tá Aí falando de você já tá voleibol exagerando. Deixa o aqui. Corinthians pra lá, pô. Tá entregando aqui, ó. Tá entregando Tá o time entregando aqui, aqui, ó. Tá entregando. É só não enfrentar o São Paulo, tá bom. Aí tá tudo certo. Olha o outro entregando também. Olha o outro entregando também. Então, assim, pessoal, Barueri, também vendo o outro lado agora, o lado de lá também, fez uma excelente partida, vem fazendo grandes jogos. Eu comentei isso com o Paulo. A reação do Barueri não é 3-2, é 3-0. Ganhou dos times direto, tudo de 3 pontos. Não foi jogos simples, mas foram jogos decisivos, né? O Barueri não perdeu ponto, né? Impressionante. O Vagão e a comissão técnica ali conseguiu fazer uma coisa que, assim, extrair dessas meninas uma coisa fora do comum, porque os times estavam desanimados. Quem viu o primeiro turno, acompanhou aqui a Superliga, sabe? Primeiro turno, o Barueri era desastroso, não dava nem para acreditar. Estávamos Que o preocupados. time com o Barueri, estávamos preocupados, exatamente. Ver uma Luzia, que é talvez a maior revelação aí para as próximas aí, para mim essa menina vai ser uma das maiores centrais do mundo ainda. Grande aposta do Zé, né? Ela está sendo preparada para isso, não tenho dúvida. Na hora que ela for para uma equipe maior que o Barueri, um Osasco, um Minas, essa menina vai arrebentar. Ou para fora, né? Para Itália ou para a Liga Turca, seja onde for. Que eu acho que muito nova. Não, tem que ir, gente. O Giovani foi para a Itália com 18 anos. Entendeu? E olha que o Giovani se tornou. Ele foi jogar com os melhores. Ali, eles aprenderam a jogar. O Vissoto fala muito isso. Que ele aprendeu realmente. Falou assim, eu achava que jogava. Quando eu fui para a Itália, eu vi que eu tinha que aprender. Então, assim, vai jogar com os melhores. Então, assim, não é que eu tenho que defender que a jogadora tem que ficar. Não tem que ficar, não. Tem que buscar o melhor. A Natália, o pessoal viu muita crítica nela aí e tal, não sei o que, dessa especulação aí. Meu amigo, ela está em fim de carreira. Com a qualidade técnica absurda. Tem que buscar a sombra mesmo, porque, depois todo mundo sabe, ex-atleta sabe. Olha o retrato dos ex-atletas aí. Né?
Então, assim, ela tem que buscar o porto seguro dela mesmo, ela tem que fazer o pé de meia. Tá certo, eu acho que o Osasco tem que buscar outras novas jogadoras mesmo. Agora, em relação ao Pinheiros, eu não tenho dúvidas, Paulo. Não tenho dúvidas. Se manter a comissão técnica, que eu te falo, o Duda Nunes é muito competente, eu defendo muito o trabalho dele, sempre defendi. Ele pegou uma bucha quando ele substituiu aí o técnico que hoje é do São José, né, que já foi substituído lá também. Não foi fácil para ele, ele levantou esse time do Pinheiro, que fez uma recuperação no ano passado fantástica, né? Um time que deu trabalho, assumiu. O Duda é um cara muito bacana, você vê o Ivan, testemunha, você, Isadora e o Ivan são testemunha disso, a forma como foi tratar a imprensa, né? Com muita serenidade, né? Agora, a gente não sabe o que vai acontecer para o próximo ano, mas eu tenho certeza que o Pinheiros volta e vai voltar forte, viu, Paulo? Com certeza. Você falou do técnico que o Duda, né, foi substituir o Reinaldo Bacilieri, né, que fez o trabalho anterior aí no Pinheiros, e que foi para o São José. E fez um grande trabalho Só lá que também. saiu já, né? Também lógico, não vamos entrar no mérito, porque questões internas a gente não discute, né, mas fez um grande trabalho também, o Duda entrou lá, fez um excelente trabalho. Agora, temos que analisar também o seguinte, o Pinheiro também passou por umas questões complicadas, né? Que é a questão de lesões. A Karen, que fez uma temporada fantástica o ano passado, na última temporada, voltou, teve uma lesão séria, né? Lesão muscular séria, né? Pô, ficou praticamente quase metade do turno sem jogar. E é um desfalque absurdo, né? E ela jogou tão bem nesse último jogo. A Thalia, não, joga demais. A Karen joga demais. A Thalia é uma grande jogadora, saiu do Pinheiros, foi pro Barueri, voltou pro Pinheiros de novo, que é a casa dela. Thalia. Entendeu? Então, uma excepcional jogadora. As levantadoras, né? A Jaque. Agora a Jaque também até se ausentou, né? Pela gravidez, né? Licença maternidade. Isso, toda a gravidez. Aí tem a que também fez um grande campeonato. Me fugiu o nome agora, me perdoe. Então, assim, a Amanda, né? Amanda, levantadora. Amanda. Então, meu, é difícil. A temporada foi pesada, os times estão mais nivelados, principalmente os times de cima, né? Então, assim, é duro, é difícil, mas aconteceu. Paciência, né? Como também o time representante de Santa Catarina, né? Lá do Maurício Thomas, caiu. O Abel Modas Brusque. Então, o Brusque, né? Fez um campeonato sensacional na Liga B, né? E eu tenho certeza que vai brigar pela volta também. A questão que a gente vê muito, Rogério, é que assim, até se a gente... Você não precisa ver muito jogo, e você pode ver, por exemplo, teoricamente os jogos já 2 rebaixados, Pinheiros e Brusque. Mas o nível técnico é absurdo. Você não tem como fingir que você está jogando vôlei, principalmente nesse nível. Então, eu falei, mas realmente é de aquecer o coraçãozinho do amante de vôlei, porque a gente sabe que é um nível absurdo. Você conseguir sobreviver a uma Superliga brasileira, cara, você tem que aguentar cada porrada. Só pra gente encerrar esse assunto aqui rapidinho, que a gente já tá passando no tempo, vocês falaram bastante aí de Pinheiros e Paulistano, Barueri. O Vagão, o Rogério tá negociando aí pro Vagão vir aqui, tá? A gente fazer uma entrevista, uma live com ele, tá? Agora no meio de competição, a agenda dos treinadores fica bem difícil da gente conseguir encaixar, mas o Vagão está aqui no nosso radar, o técnico Wagner Copini, que vai fazendo um excelente trabalho, herança aí do Zé Roberto, né? Já que o Zé sempre treinou essa equipe do Barueri, e agora o Vagão também assumindo essa condição, e ele que também assistente trabalha na dele, base, né? E trabalha na base da seleção também. Não, e a gente fica de olho, porque a gente até comentou, o Zé estava no jogo, então falou, sempre de olho ali, falou, olha o que você vai fazer com o meu time. O chefe, hein? O chefe tá olhando. O chefe tá ali, meu amigo. O chefe. Paulo, não, só queria tá comentar uma passagem assim que a gente falou do vôlei São José, que o técnico lá é o Sérgio Negrão, que substituiu o Reinaldo Bacilieri. Sim. E o Sérgio Negrão também passou pelo Pinheiros. Passou pelo Pinheiros também, é verdade. Ele passou pelo Pinheiros, exatamente. Vamos mudar um pouco o assunto, vamos para Arena UniBH, para esse jogo fantástico, mais um jogo da temporada.
rodada. Estava empatado aí o confronto. O Minas tinha vencido no Liberate o Osasco lá no primeiro turno da Superliga. Aí na Copa Brasil, na semifinal, lá em São José, Santa Catarina, o Osasco venceu na semifinal e acabou enfrentando o César Bauru na grande decisão e se sagrou campeão da Copa Brasil. E ontem, né, nesta noite de segunda-feira, para você que está vendo aí por alguns dias, né, depois, no dia 17 de março, essas equipes voltaram a se enfrentar pelo retorno lá na Arena UNBH. Vamos acompanhar como que foi mais uma partida decidida no tie-break. Minas e Osasco fizeram um jogo eletrizante nesta segunda-feira em Belo Horizonte pela 20ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei. No primeiro set, o Minas dominou e venceu por 25-15. No segundo, o Osasco melhorou, mas o Minas também levou a melhor por 25-22. Mas o divisor de águas dessa partida foi o terceiro set, onde o Osasco equilibrou as ações do jogo e, ponto a ponto, o set terminou em 28-26 para o time paulista. No quarto set, as forças também se igualaram. O máximo de diferença que um time abriu para o outro foi de 3 pontos e, mais uma vez, o Osasco levou a melhor com um 26-24. Jogo empatado e a decisão foi para o tie-break. O Osasco começou muito bem e chegou a abrir 8-2, mas o Minas foi buscar, igualou no 12-12 e a partir daí foi ponto a ponto. As duas equipes tiveram match points e o set terminou no incrível 20-18 para o Minas. 3-2, viradas no jogo e nos sets, e isso ainda nem é o mata-mata. Falta só uma rodada para o fim da primeira fase. Que venham os playoffs. Só essa palavra sobre esse jogo aí, que o Minas começou vencendo, o Osasco conseguiu empatar e teve aquele tie-break incrível, 20-18. Agora daqui pra frente vão ser jogos só assim, né? São só times grandes e só quem passou agora pros playoffs também, que vai passar pros playoffs também vão ser só bons times. Então daqui pra frente é só um jogo assim, só um jogo duro. Eu acredito que a gente tem que estar muito preparada para dia após dia vai ser isso. E o time tá muito de parabéns, que eu enfatizei muito, gente, sem desistir, não desistir em momento nenhum. Eu acredito que a gente fez isso, de não desistir. Coisa que no outro jogo a gente desistiu, a gente largou o jogo. E isso não pode acontecer, nosso time é muito grande, nosso time é muito forte. Nosso time tem grandes jogadoras também. Então a gente tem que entender que tem que lutar até o último ponto. E hoje a gente fez isso. Então, parabéns enorme pro time inteiro, porque foi uma vitória de equipe, com certeza. Sim. E agora exatamente esse último jogo agora contra o Praia, para quem sabe conseguir a liderança, né? Como é que faz para esse jogo agora? Mas jogar, né? Jogar vôlei, estudar para ver o que a gente precisa mudar do outro jogo para cá, mas eu acho que se a gente já mudar a atitude, como foi nesse jogo, de ter essa resiliência. Esse desespero da bola não cair mesmo. Tipo assim, chegar um momento e falar assim, não vai de jeito nenhum cair essa bola. Eu acho que já vai ser outro jogo. Então, o primeiro foi o Minas começou muito bem, né? Super agressivo no saque, eu estava com bastante dificuldade para passar. Depois a gente conseguiu reagir, a gente conseguiu encontrar um pouco mais nosso passe, nosso ritmo de jogo, começamos a defender um pouco mais. Cometemos alguns erros bobos aí durante a partida e conseguimos abrir um bom placar no tie-break. Eu acho que isso aí a gente não pode deixar acontecer na primeira vez que acontece. Eu espero que seja a última, né? Mas não é a primeira vez que acontece. De 8-2 ali esse placar, então o Minas conseguiu buscar, estava jogando bem, conseguiu, enfim, neutralizar a gente ali no ataque, a gente parou de virar a bola no final. E isso, é o que está acontecendo durante a Superliga inteira, não só nosso time, mas tá todo mundo oscilando, uma hora ganha, uma hora perde, uma hora 3-2, entra 2-0, vira 3-2, enfim. Sim. Eu acho que organizar o time aí para essa sequência, né? Vai começar os playoffs logo mais, então a gente se concentrar, arrumar o que tá de errado, mas começar a participar do playoff. Isso, exatamente. Agora esse último compromisso contra o Brasília, né? O que você espera para esse jogo? Não, a gente tem que ir para vencer. Sem dúvida, o Brasília, a gente fez um jogo que tá difícil lá no Liberate no turno, foi um 3-1, mas é um time que vem o tempo inteiro agredindo no ataque, defende bem. Então vai ser um jogo difícil lá na casa dela, um ginásio pequenininho, a torcida tá lá sempre. Mas o que eu estou falando é focar na gente, focar no nosso jogo, diminuir erros e tentar aí embalar, né, para começar bem os playoffs depois.
Tá aí, então vimos como que foi a noite desta segunda-feira, dia 17 de março, esse confronto fantástico entre Minas e Osasco. Coisas para serem destacadas nessa partida, né? O jogo foi equilibrado a partir do terceiro set. O segundo set, ali no momento também, teve um certo equilíbrio. O primeiro set, o Minas dominou. A Natália fala, né, no momento ali da entrevista, quanto ela sofreu com o passe. E, aliás, tem acontecido isso nos começos de jogos. Ela sempre muito no radar, né, dos adversários no momento do saque. Os saques vão na direção dela. Percebi que o Osasco precisou esconder ela um pouco do passe ali em algum momento para o time ter estabilidade no passe. E do lado do Minas, bom, o jogo foi muito equilibrado, todo mundo apareceu muito bem. O troféu Viva Vôlei acabou indo para as mãos da Kika, que fez grandes defesas. Parecia ela a Bright, sabe? A Bright geralmente faz aquelas defesas impossíveis. A noite dessa segunda-feira foi a Kika. Então foi um jogo espetacular. Rogério, grande jogo. Olha, se essas duas equipes se encontrarem, tem tudo, né, para se encontrar de novo nos playoffs, numa eventual semifinal, né? O Minas já garantiu ali a vice-liderança. O Osasco está ali por um detalhe para garantir também o terceiro lugar. Estamos acompanhando aí Praia, Sesc Rio, Flamengo. Dependendo do que vai acontecer, o Minas pode sim ainda assumir a liderança. Mas se essas equipes se encontrarem de novo, olha, jogos assim maravilhosos pela frente, viu? Verdade. Só para dar informação aí para vocês, 2-1 pro Praia. Ah, então já tá Acabou meio de fechar o terceiro set. já tá meio carimbando Ganhou aí. já um pontinho, então ela já está com a mesma pontuação do Minas, né? Exato. Está com a mesma pontuação do Minas. Paulo, o que você sintetizou muito bem. Um abraço, Arthur. Olha, foi um jogo, acho que um dos jogos memoráveis dessa temporada, né? Esse jogo do Praia e do Osasco, que não seria no Praia, não, do Minas e Osasco, que não é novidade, né? Esses jogos memoráveis entre essas duas equipes nas últimas temporadas. Né? O ano passado foi um jogaço, né? A semifinal, aquele jogo maravilhoso lá, que o Osasco ali podemos falar, né, Paulo? Perdeu por detalhes. Foi detalhes mesmo, que faz parte do jogo, um jogo do nível dele. Tanto que o tie-break foi também, 20-18, uma coisa assim. Foi 20-18. No Então, tie-break. Com Osasco. O Luiz Omar fez de tudo, ele fez de tudo para ganhar o jogo, como o Nicola, como eu falei, o Nicola e o Luiz Omar deram uma aula de treinadores ontem. Se um dia alguém quiser ser treinador, precisa assistir esse jogo. Precisa assistir esse jogo para ver as paradas técnicas pontuais, né? Sempre assim, tudo que você ouvia dos dois lados era realmente, os dois fizeram uma leitura perfeita do jogo, né? Então, assim, que só engrandeceu a partida de ontem, né? O Osasco praticamente está classificado aí, deve ficar com a terceira posição, né, Paulo? Pelo que está o andar da carruagem aí, né? A liderança vai ficar na disputa aí entre Praia e Minas mesmo, né? Pelo que dá dando para entender. É meio complicado. Agora, a briga ali embaixo, ali nesse meio também, tá bonito o negócio, hein? Entre SESI, o próprio Flamengo, o Fluminense, eles estão ali, né? Interessantíssima essa disputa aí, quem vai ficar ali da quarta posição em diante. Por quê? Porque é os confrontos diretos, né? Então, são situações assim que realmente são jogos que vão ser, até antes da rodada aí, nós estávamos falando que era o Osasco e Rio de Janeiro, olha só. É o que eu tô vendo aqui, né? O que eu tô vendo aqui na classificação. Se terminasse hoje, daria no playoff Osasco e Rio. Sim. Osasco e Rio. E aí, de acordo com o Ivan, o Eclético, o maior clássico do mundo. Então, só de acordo com o Ivan, de acordo com o mundo, né? Só o Arthur é a exceção do mundo, o Arthur de Figueiredo. O Arthur é a exceção. O Arthur é Mackenzie e Minas são os maiores da história. Bom, e o que acontece? Mas, assim, com todo respeito, obviamente. Claro. Uma brincadeira com o Arthur, só para deixar claro. Brincadeira com o Arthur, vamos deixar claro que o time do Mackenzie também, o que estão fazendo nessa temporada é de tirar o chapéu. E outro jogo bom vai ser Barueri e Praia, hein? Sim. Pô,
Opa! Outro jogaço, hein? Que o Barueri também praticamente consolidado, mas vai querer consolidar o Mas eu sétimo acho lugar. que se o Praia ficar na liderança, vai ser Minas e Barueri. Minas e Barueri. Minas Pode e ser Barueri. também. Acho que a Aí vai tendência é A Minas. tendência é muito. Minas e A Barueri. tendência é essa. Eu Minas não e ligo, não. Pode Barueri. ser um, pode ser outro. Qualquer um. A partir de agora, qualquer Não, jogo, hoje, jogão. hoje o Praia vencendo o Sesc Rio, o Flamengo se confirmar, o Praia fica na liderança, né? Vai pegar o 8º ali, que também tá uma coisa de louco, né? Tem 3 equipes brigando agora por Marquês, essa Unilac, 8ª posição. Maringá e o Brasília, né? Gente, Estão brigando pelo No 8º. feminino é bem mais difícil acontecer o que acontece no masculino. Né, que já veio acontecer 2 temporadas, seguidas não, mas 2 temporadas, e para matar o Arthur do Figueiredo do Coração foi contra o Sada. E para matar o Arthur do Coração foi contra o Sada. Né? Então, assim, no feminino é bem mais difícil acontecer isso, do 8º colocado tirar o primeiro. É muito difícil isso aí. É bem difícil. Mas, do jeito que o Barueri subiu, da forma como o Barueri vem se apresentando, Dá e confiança essa pro time. oscilação da confiança que o time tem, ele pegou. E outra coisa, o Minas, gente, nós estamos acompanhando Minas e Praia, estão fazendo campanhas fantásticas, mas dentro da partida elas oscilam muito. Né? O PA falou isso, falou assim, ó, o Minas jogou o primeiro set contra o Osasco, beleza. Depois começou, ganhou, mas já um pouquinho mais com dificuldade. Já no terceiro set, tá equilibrado. Aí começou a oscilar. Aquilo que nós falávamos do Osasco, né? O Osasco tinha esse negócio. Tem uma oscilação dentro da partida muito grande. Sim, né? Minas abriu Tanto é que 2-0. O Osasco Tomou um empate. Teve que ganhar 20-18 no tie-break. Gente, nós vimos o Osasco perder jogo na última temporada, perder para o Maringá em casa. Em casa. Com um time muito mais forte. Né? Com um time muito mais forte. Então, essas oscilações que nós estamos colocando aqui. Agora, o jogo de ontem, gente, olha. E outra coisa, uma coisa que todo mundo só fala, muita gente critica, né, Paulo? A postura do Nicola Negro ontem foi de exemplo, né? Você viu que ele vem, ele cumprimenta as atletas dele e cumprimenta as atletas adversárias. Tá? Para quem não conhece o Nicola, como nós conhecemos, né? O Nicola é isso aí, é essa educação, é essa pessoa, é um carinho com a gente. Isso podemos falar aqui. Tá no nosso radar, né, Rogério? Né? O Nicola? Tá no nosso radar também. Ele nos pediu para deixar um pouquinho, porque justamente essa questão do playoff, né? O Praia também, já estou conversando lá, vai ter novidades, né? Me responderam, né? Vai ter novidades, né? E lógico, né, gente? Nós vamos ter muita atração aí nas entrevistas, obviamente. Mas para falar do quê? Exclusivamente de voleibol. Então, assim, pessoal, jogos estão fantásticos. Esse final de turnos, olha, eu nunca vi jogos tão bons nas últimas temporadas como está sendo essa última temporada, tá? Jogos pegados como foi o de ontem, o do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro e o Praia. Outra coisa, viu, gente? Ninguém fala do Rio de Janeiro. Olha só esse time do Rio de Janeiro. Hein? O Bernardinho ele faz coisas que, ó... É o Bernardo, né? É absurdo. É o Bernardo, né? Então, assim, não só o Bernardo, né? É a comissão técnica da seleção dele. masculina inteira, sim, né? Pô? A comissão técnica dele é fantástica. Então, assim, olha, vai dar muito o que falar essa partida, assim, viu, Paulo? E o jogo ontem, realmente, lá na Arena Minas, foi espetacular, um dos melhores ginásios desse país, se não me engano, o melhor, tá? De acordo com o nosso amigo Orlandão, fala que, ó, não tem estrutura igual, tá? Uma estrutura espetacular mesmo para jogo, fantástico. O Gui Novaes falou isso, né? Vai ser o Gui Novaes. O Gui Novaes, exatamente, dessa entrevista para nós aí, o terceiro episódio aí do nosso podcast, né? Então, assim, pessoal, o Osasco eu estou vendo muita chance, muita possibilidade dessa vez de chegar lá na final, disputar o título, tá? Mesmo com os dois Minas
um pouco adiante, porque já nas outras temporadas era muito adiante, né, Paulo? Era absurdo a diferença, né? Agora já deu uma nivelada, mas olha, pessoal, o jogo de ontem é histórico, e para realmente assistir várias vezes, para quem realmente quem gosta de voleibol, assiste aquilo ali vibrando com os mesmos lances todas as vezes que assistir. Maravilha. Ó, a gente vai precisar de mais meia hora, Davi. Tem mais 30 minutos aí extra? Não, o assunto tá uma delícia mesmo, aqui. falando só do vôlei feminino. E a gente não saiu da Superliga Feminina ainda, né? Deixa eu falar rapidamente um comentário seu, Isa e do Ivan. Vou deixar o Rogério um pouquinho. Hoje já falou demais, Já não sei tá- não. Ó, igual o Tite, fala muito. Fala muito. Mas você fala bem, Rogério. Eu tenho certeza que o nosso espectador tá adorando as suas falas, suas análises. A questão, dois problemas aí com atletas importantes, né, de dois clubes. Primeiro, Dani Lins, né, com nódulo de tireoide, a gente não sabe quanto tempo ela retorna, né, Isa? E ela faz muita falta pela qualidade. Eu tava até falando com o Rogério antes da gente entrar no ar. A Dani Lins, Amanda, que é a levantadora reserva, tem 19 anos. A Dani Lins, uma experiência 40. absurda de 40 anos e jogadora de seleção e a qualidade que ela ainda tem como levantador. Pro César Bauru Campeã olímpica, né, meu? Campeã olímpica. O César Bauru, extremamente impactante, né? Extremamente impactante, porque, querendo ou não, o César Bauru tá com extremos na posição da levantadora, né? Você tem a super experiente, a super campeã Dani Lins, que tá enfrentando esse problema, e agora a recuperação às vezes tende a demorar um pouco mais pelo fator idade, que a gente sabe, tá velha. Não é isso, é que para aguentar um ritmo desse voleibol, o corpo realmente começa a sentir. Por outro lado, uma levantadora de 19 anos é bem verde, promessa, né? né? É uma promessa. Então, assim, a gente tem que realmente ficar de olho, porque pra gente vir com um time super tradicional como o SESI Bauru, vai ser aquela coisa. Vamos ver como que então a Amanda se adapta ao time, né, de forma mais rápida, a gente espera, para poder dar jogo, né, jogo bom. Mas a gente tem que ficar de olho nisso. Vai tudo depender como que ela aguenta essa pressão. E quanto tempo também se a Dani Lins ainda Paulo, se recupera a tempo ainda da Superliga. Aliás, deixa eu e aproveitar. só acrescentando aí, Diga. só acrescentando aí, viu, Isa? Ivan, que deve falar agora. O primeiro jogo dela, o jogo sem a Dani Lins, já foi esse jogo contra o Brasília. Exato. O isso. time já sentiu. Eu até aproveitar, né, desejar toda a força do mundo aí para Dani Lins, né, uma atleta importante que está passando por esse problema. Ela já fez a cirurgia na semana passada, foi tudo bem, que ela tenha uma excelente recuperação. Não sabe ainda se ela vai conseguir voltar. Não foi divulgado ainda tempo de recuperação, né, mas que ela consiga, agora, antes de mais nada, né, acima de tudo, que ela esteja bem, com saúde, para poder seguir a vida e a carreira. Com certeza. Agora, Ivan, vamos falar da Gataz. A Gataz que se lesionou de novo, o joelho, né? A Gataz teve uma lesão muito séria a temporada retrasada, né? Até o Nicola, quando ela ainda estava no Minas, fez aquela adaptação, né? Por conta da lesão. Tirou ela da Olimpíada, né? Tirou ela da Olimpíada. Ela no Praia, nessa temporada, demorou para ela conseguir voltar a pegar o ritmo. Quando ela conseguiu chegar, ver essa lesão, ela deu uma declaração emocionada para a rede social. Desejar também força para você, Gataz. Já mandei lá minha mensagem lá nos comentários do seu post. Mas claro, tem a Milka, que é uma boa jogadora, gosto muito da Milka, mas é uma perda também muito grande para o Praia, né? Perder uma central na qualidade da Carol Gataz, né, Ivan? Sem dúvida, a Milka a gente acompanhou muito no Pinheiros, né, quando ela estava jogando aqui em São Paulo. É uma grande jogadora, mas a Carol dispensa comentários, dispensa apresentação, e uma lesão tão grave nessa altura da carreira é realmente muito complicado, né? Duas lesões, né, Ivan? Porque um em cada joelho, né? Então. Foram nos dois joelhos, esse é o problema. Nos dois joelhos, então, assim, demora o tempo de recuperação, né? É claro ela que tem é uma... 43, não é Então, isso? tem 43. Será que ela consegue voltar ainda? Essa é a grande pergunta. 9 Claro, não meses estamos de querendo. recuperação a previsão. Olha, tá, gente? Nós não estamos 9 querendo meses de especular a recuperação. aposentadoria de ninguém, mas
chega com uma gravidade nesse nível aos 43, Eu qual é acho, o risco, eu né? acho assim que ela não vai voltar até o término Sim, da Superliga. já tá Isso é fora. ponto pacífico, não volta. Mas acho que vai continuar jogando sim, Vai, porque imagino. é uma atleta, né? Que se cuida, tá sempre cuidando muito da preparação física, da questão alimentação, saúde. Então ela deve voltar e jogar mais uma Tomara, né? temporada assim. Eu creio que sim. Nem que Vamos seja para uma Paulo. temporada de despedida, uma né? temporada derradeira, mas Paulo, eu acho sabe que uma ela outra volta coisa, assim. Eu Ivan? não creio que ela deva encerrar a carreira, não. Eu acho que não. Viu, Ivan? Eu estou de acordo com você e vou te acrescentar um pouquinho mais. Você viu, Paulo? Ela tem uma força mental que poucas atletas têm. É verdade. Verdade. E isso Absurdo, ajuda né? demais na recuperação. Ela sentiu, claro, vai sentir, teve essa emocionante, mas ela tem uma força mental, assim, uma garra, gente, que é fora do comum. Vamos por as tabelas agora? Vamos lá? Colocar classificação. A gente falou, a gente já falou muito sobre chaveamento, classificação. Então vou colocar aqui na tela. O Davi já está preparando ali para a gente ter aqui. Muito bem, ó. Classificação da Superliga Feminina. Não estamos considerando aqui os jogos em andamento nesse momento aqui da gravação do programa entre Dentil Praia Clube e Sesc Rio Flamengo. Então, não tem ainda essa atualização. Se você vai ver depois, vai ter já... Praia pode estar na liderança, tá? Mas agora é 48 pontos o Minas, 47 o Praia. Osasco está apenas a 1 ponto ali para se garantir no terceiro lugar. Em tese, se levar o jogo para o tie-break contra o Brasília, já garante o terceiro lugar. Aqui tá bem enroscado, né? Fluminense em quarto com 41, César Bauru em quinto com 39, Sesc Rio Flamengo com 39, também não considerando ainda o ponto que o Flamengo pode vir a conquistar nesse jogo que está em andamento. Barueri já está garantido em sétimo lugar, Paulistano no Barueri. Aí a briga dos três pela última vaga. O Brasília estava brigando para não ser rebaixado, e agora entra na briga dos playoffs. Maringá em oitavo com 23, Batavo Mackenzie com 23 em nono e o Brasília Vôlei com 22 em décimo. Pinheiros já rebaixado com 16, Abel Vôlei já também rebaixado em 12º com 5 pontos e apenas uma vitória nessa edição da Superliga. Agora, próxima página, vamos aos jogos da última rodada, que serão na próxima sexta-feira, dia 21, todos os jogos às 9 da noite. Então, Gerdau Minas e Dentil Praia Clube na Arena UniBH, Pinheiros e Abel Vôlei no Henrique Vila Boim, Sesc Rio Flamengo e Batavo Mackenzie no Tijuca, Brasília Vôlei e Osasco São Cristóvão Saúde no SESI Taguatinga Norte, lá no Distrito Federal, em Brasília. O SESI Vôlei Bauru recebendo o Unilife Maringá na Arena Paulo Scaff, e esse jogo é importante para ambos, por causa, né, das posições ali do G8. Posições. Fluminense e Paulistano Barueri no ginásio Hebraica Carril. Paulistano Barueri já está tranquilo em relação à classificação. O Fluminense vai tentar ali se colocar né? em quarto, né? Tentar ali ainda alcançar a quarta posição. É isso. Mas a briga boa ali é pela oitava vaga, né? Pela última vaga a briga da última rodada. A última rodada é pela oitava vaga. Paulo, mas tem essas posições intermediárias para quem vai se colocar em quarto lugar. Para daí definir os confrontos do playoff, né? O Maringá, pelo que eu percebi, ele está em pior situação, né? Porque vai pegar o SESI, né? E fora de casa ainda, né? Sim. Bom, extrapolamos aqui só para a Superliga Feminina. Vambora. Rapidinho, falar do Sul-Americano Feminino, que já aconteceu alguns dias atrás. Aquela coisa... A gente já falou muito do voleibol feminino, mas de novo aconteceu reviravoltas. O Praia perde um jogo para o Aliança Lima do Peru na fase de classificação, já estava classificado, mas perde na última rodada. Enfrenta o Minas na semifinal. O Minas faz 2-0, o Praia vira 3-2. Resumindo, né? E depois na final, o Praia consegue encontrar de novo o Aliança Lima, né? E conquista o título do Sul-Americano. Passou o trator por cima. É um tal de vira pra lá, coisa vira de pra cá. É coisa bom de assistir, né? Coisa de louco. Agora, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês aqui. Eu achei muito interessante essa questão. O Aliança Lima, perder pro Aliança Lima. Não. Gente, os nossos treinadores que estão sendo exportados para... O trabalho do Rizola, né? O Rizola é o técnico lá, né, não do Aliança, né, mas da seleção.
Acompanhamos aí o Serginho, grande líbero aí do Sada, por muitos anos também, está trabalhando lá, né? E é o seguinte, hein? Estão resgatando o voleibol peruano, hein, gente? Que já foi muito Que forte já nos anos foi 80. um dos melhores, nos anos foi muito 80 forte. foi um dos melhores do mundo, tá? Foi vice-campeão mundial em 86, se eu não me engano, e medalha de prata em Seul, tá? Então, assim, é o único time no mundo que dava de frente com a União Soviética e com a China. Só isso. Que batia de frente de igual para igual. E perderam a Olimpíada, em detalhe também, tomou uma virada histórica, porque estava 2-0 para o Peru. Estava 2-0 para o Peru. Dói Então, perder só pra assim, você né? ver. Nossa. Não, Dói perder ainda mais assim. aquela seleção que era maravilhosa, né? Era maravilhosa. Quem Então, fica assim, com aquela pensamento, tá o ganho ou tá sul-americano perdido, já era. é interessante, foi interessante sim. Agora, o Praia é um poder de recuperação absurdo, né, Paulo? Paulo, Elisa. Principalmente. Perdeu um jogo. E eu acho que elas chegaram mordidas, né? Perderam naquela primeira fase. Sabe aquela coisa que Não, você teve uma joga. bronca depois daquele jogo. Fiquei sabendo. Foi. Deram uma cobrada ali, viu? Nossa senhora. Cobrada é um jeito gentil de falar, né? Foi pesado ali. Mas assim. Pesada a cobrança, pesado. E eu queria destacar, né, o Praia campeão sul-americano e a Denise é a melhor jogadora na competição, né? MVP. Vamos falar do masculino já? Emendar com o masculino, Vambora. que teve, acho que um jogo épico na final. Praia e Sada Cruzeiro, né? Não, o Sada Cruzeiro, quando o Felipe participou lá no segundo episódio, a gente falou muito do Wallace. Aí surge um tal de Openkoski, né? Eu falo tal, mas ele já é conhecido, já tá há muitos anos lá, muitas temporadas lá no Sada Cruzeiro. Mas foi o cara que resolveu, Rogério. Sem dúvida. Para você ver o elenco do Sada, né? Para você ver o elenco do Sada. O Openkoski recusou propostas de outras equipes para renovar com o Sada para a próxima temporada, tá? Essa é a especulações, né? E assim, e o Felipe mostra o time que ele tem, né? O Wallace, é que é o seguinte, o Wallace dispensa qualquer tipo de comentário, né? Sim. O Wallace é o Wallace, para mim o maior oposto do mundo. Assim, não se discute, o cara esse é fora da curva, até de bengala, entendeu? Se ele não tomar o café e o pão de queijo antes do jogo lá, né, Ivan? É verdade. Até no corte a gente colocou o pão de queijo, o café. Vocês repararam lá na imagem do corte? Sim. O Felipe falou disso, né? Falou disso. Agora, gente, pergunta geral. É o espinafre dele, né? É o espinafre pergunta dele. geral aqui. Gente, vamos lá. O que raios o Mineiro tá colocando nesse pão de queijo? Só dá time de Minas. Porque é o Minas, é o Praia, é o Sada, é masculino e feminino. É alguma coisa do pão de queijo. Tô achando que é isso. Isa, isso aí é simples falar, porque é o seguinte, quem realmente estudou um pouco do voleibol, né, pega um pouco a história, Minas Gerais sempre foi um dos celeiros do vôlei brasileiro. Sim. O Minas Tênis Clube é o time mais tradicional do vôlei masculino e feminino. Sim. Disputou todos os campeonatos. O Minas é o time mais tradicional. Aí nós estamos falando de Montes Claros, você tem Juiz de Fora, você tem agora o Uberlândia, o Mackenzie, o Olímpia, né? O Olímpia. Você tem vários clubes lá, famosos, grandes jogadores, o Giovânia de Juiz de Fora. Né? Então, lá é tradicionalíssimo demais o time, Minas Gerais. Então, isso aí, só que é o seguinte: o Minas até hoje nunca perdeu a sua essência. É isso aí. Nunca perdeu a sua essência. Agora... Porque lá realmente o segundo esporte do estado é o vôlei. Sim. Mas você vai falando assim, o Rogério deu todas as explicações técnicas. Eu continuo achando que é o pão de queijo. Pão de queijo. Não. É o polvilho? É o polvilho mineiro? Não, é o polvilho com queijo feito em Minas. Tem a ambrosia, tem o café, tem um monte de coisa lá. Ambrosia, doce de leite. Alguma coisa ali. A culinária mineira é um espetáculo. É alguma coisa na culinária mineira que faz... É mágica pro voleibol. Aqueles caras é fora de série. Não, gente, é absurdo. Agora, voltando na questão do jogo, Ivan, que jogo esse Praia e Sada Cruzeiro, né? Que jogo, o trabalho também do Magu, né? Frente do Praia. Mas qual a novidade disso aí do Magu, Paulo? Não, nenhuma. Mais um, né?
Mais um trabalho Mais um. dele muito bom. Paulo, Que ele fez no Itapetininga, pô. É, sim. sem dúvida. 3 horas de jogo, 5 sets, né? 3-2 pro Cruzeiro. 11º título do Sada Cruzeiro. 11º título É sul-americano. o Sul-Americano. Uhum. Aí você pega a seleção do campeonato aqui, o Openkosk. Saúde, Rogério. MVP, o Saúde. Openkosk. Desculpa. Cruzeiro, oposto, Franco, do Praia. Ponteiros, Nossa Senhora. Marco do Praia, Lucas Bergman, do SESI Bauru. Só brasileiro, hein? Centrais, Lucão do Cruzeiro, Pietro do Praia. Levantador, Brasília do Cruzeiro. E o único representante de um outro time foi o Líbero, que foi jogador do Alianza Lima, mas que é brasileiro, pureza. É. E a semifinal foram com o César Bauru também, né? Exatamente. Participando da Exatamente. semifinal. Não, olha, um espetáculo, jogaço. Pra quem não viu, por um acaso perdeu. Jogaço. Jogar. Olha, vale a pena ver agora. Assistir agora. Não, e Vai, e tem o jogo detalhe, completo. Paulo, Vocês o acham Maicon, fácil? o ponteiro do Praia, ele é do Sada. Não, É só isso. foi assim, Ele e é do Sada. Ele tá e- emprestado lá. Gente, sem desmerecer o time, mas você lembra no filme do Forrest Gump? Então o Cruzeiro foi campeão de novo. Vai ser de novo. E vai ser uma delícia assistir de Rogério, novo. Só uma curiosidade. Você falou com o Felipe depois do jogo da final do Sul-Americano? Ele tava rouco de novo? Ah, rapaz, eu não consegui falar com ele, com certeza acho que ele não falou. Com certeza ficou sem voz de novo. Ele não tem voz, entendeu? A gente, Então, assim, daqui uns 6 meses mas a o gente traz o Felipe, Felipe aqui de novo para falar sobre essa conquista. eu só vou reforçar uma coisinha, Paulo, que aí eu falo isso para todo mundo, nós falamos isso para ele. Se um dia for feito qualquer tipo de renovação na seleção brasileira masculina ou feminina, seja o que for, o Felipe Ferraz não pode ficar fora. Assina embaixo. Concordo. O Felipe Ferraz não pode ficar fora, nem ele, nem o Anderson, nem o Gui Novaes. Esses caras não podem ficar fora. O trabalho que eles estão fazendo. Não, o vôlei tem realmente masculino. E o Neri, né? E o Neri Tambeiro também, que é outro cara que pra mim E a gente falou do Magu também, né? Enfim, o Peu. Nosso problema no Brasil não é técnico. Tem grandes treinadores. Não é treinador. O Rubinho, grandes treinadores. Rubinho, né? vixe, enfim, a gente tá muito bem servido de treinadores. Se partir para uma renovação e juntar essa galera, acho que, né? Acho que tem tudo para o Brasil voltar às cabeças de novo aí nas competições internacionais e nas seleções. É que, vamos falar a verdade, aqui no Brasil a gente tá muito mal acostumado com o vôlei, né? Porque, querendo ou não, a gente ganha. A gente ganha. Pra quem achou o terceiro lugar ruim, por quê? Porque a gente tá tão acostumado. Gente, a escola brasileira de voleibol é uma coisa absurda. Sim. Parabéns mais uma vez. Estamos naquela época ainda, né, Paulo? Só complementando o que a Isa falou aí. Tem muitos vídeos no YouTube aí, inclusive do Ricardinho, né? Que diz o seguinte, né? Os adversários já sabiam que iam perder, mas não sabia de quanto. Exatamente, você pega agora, tudo quanto é nós seleção. precisamos recuperar, só que estamos acostumados com isso. Mas a realidade nossa hoje é totalmente... Não é hoje, não, já faz um tempinho já. Mas esse fenômeno do vôlei masculino aqui dentro do nosso campeonato interno, esse equilíbrio, isso também se reflete no cenário internacional e a gente vem falando. Tem 8 seleções ali que brigam em condições de igualdade para, né, chegar ou a um título do Mundial, ou um título lá na Liga das Nações, ou nas Olimpíadas. Então, o fenômeno do masculino é um fenômeno... É que, tempos atrás, o Brasil se destacava, né? Demais. Agora não. Sim. Agora a gente tem um equilíbrio absurdo. Vai ter uma hora que a França vai tropeçar e não vai conquistar, e vai vir outra seleção. A Argentina que tá vindo também. Enfim, Mas em anos atrás... E um detalhe, né? Em anos atrás a gente via no futebol, no voleibol europeu, uma hegemonia muito grande da Itália, da seleção da Itália. Teve. Mas hoje temos França. Da União Soviética, né? Da União Soviética, sim. Mas hoje temos França, Alemanha. Né? De vez em quando a Polônia também vem. Polônia, super tradicional. Sim. França, Sérvia, Polônia, Itália. França, Polônia, Itália. Na Sérvia, agora até... você vê o Irã tem uma grande seleção. Mas você lembra? O Giba falando que dava medo jogar na Sérvia, né? Sim. A gente ganhava, mas dava medo. A Sérvia também é outra escola de voleibol. Sim. A Sérvia é outra escola, entendeu? A Eslováquia, são times duríssimos de vencer, entendeu? República Tcheca é difícil, duríssimo de vencer. É aquela coisa. Agora, e tem um detalhe, né, Ivan?
a Rússia não tá jogando. Você Imagina se a tivesse. Rússia Nossa. estivesse aí. Imagina é se tivesse. verdade, a Rússia não tá jogando. Imagina se tivesse. É. É que assim, Imagina se tivesse. você imagina, Que é como uma coisa brasileiro, também que eu acho absurda, que a política, tá? Simplesmente ela faz o atleta pagar o preço que não é dele. Não é. É. Isso é triste. Isso é triste. mas assim, né? como brasileiro, a gente não gosta dessa. Porém, como amante de voleibol, Sim. ai que delícia ver. Ó, nós ganhamos 15 minutos de tempo adicional, já usamos 5 desse bônus. É. Vamos falar da Superliga Vambora. Masculina. Vamos lá. Bota na Vambora. tela aí, Davi. Superliga Masculina, a classificação atualizada tá aí na tela. 46 pontos lidera o Itabé Minas, mas o Sada tem um jogo a menos, né? O Sada Cruzeiro. Joga amanhã. Amanhã, né? Joga contra... Agora me fugiu aqui. Goiás. Goiás. Contra o Goiás. Perfeito. Obrigado, Rogério. Campinas Vôlei Renata, não descarte, também tá ali com 43 pontos. É bem verdade que já tem 20 jogos também. Praia em quarto com 40. Olha aí, tudo junto. Praia Clube com 40, SESI Bauru em quinto com 40. Os 5 primeiros ali, tudo enroscado. Aí vem Mas confronto diretos aí. Aí vem duas equipes ali grudadas. Joinville em sexto, Suzano em sétimo. Agora a briga pelo G8 ali, a oitava posição. Olha só. A Panro On Blumenau em oitavo com 20. Veda City Guarulhos em nono com 20. O Viapou São José Vôlei também com 20 em décimo lugar. E o Goiás Com 19. com 19 em décimo primeiro. 4 equipes brigando pela oitava posição. Só Mas o Neurologia Ativa que já... Tá mais já embalado está na que o mão. meu Não tem fone de como. ouvido no bolso. E ainda faltam 2 rodadas, né? Pra Duas Superliga rodadas. Só um Masculina. detalhe, né? O Goiás que, infelizmente, vai pegar o Sada. Então, briga, aí é complicado. briga em cima e Mas embaixo na difícil. Superliga Masculina, né? Não dá pra gente... Não, tá pela oitava maravilhoso. e tá pelas primeiras maravilhoso. colocações também. Ivan, você vai lembrar do nosso primeiro episódio? O Rubinho destacou demais esse equilíbrio na Superliga atual. Masculina. Ele falou, ó, o Sada dessa vez não tá super distante na frente das outras equipes, entendeu? Tá muito ali, ó. Olha o Minas. O Minas, pessoal criticando, né? Alguns entendedores que dizem que entendem de voleibol e falando do Gui Novaes aí, ó. Olha onde o Gui Novaes tá colocando o time. Olha que esse time. E ele falou, gente, na hora que o meu time tiver, não sei se lembram, questão física, o Abuba com machucado, jogou, outros jogadores tiveram problema de lesão, agora ele está com o elenco inteiro, olha só o que ele está conseguindo fazer com esse time, entendeu? Então, assim, pessoal, agora a grande surpresa para mim é o Praia, que foi um time montado para essa temporada e o Magu está conseguindo desenvolver um trabalho espetacular. A gente falou tanto do Praia no feminino, ele agora no masculino. E sobre o Praia, o Franco continua jogando bem. Saiu do O Guarulhos. Franco descendo a marretada lá, né? Nossa O Franco Senhora. tá que tá. Uma outra coisa, viu, Paulo? Eu queria destacar também uma outra coisa, que ninguém fala desse jogador. Dificilmente ninguém comenta isso nas redes sociais aí, mas nós temos que falar desse cara, que é o Matheus Brasília. Ele foi assumir o lugar do Uriarte, que tem uma história linda, riquíssima dentro do Sada. E olha o que esse menino tá jogando. Verdade. Ele é um... A gente falou dele muito aqui no episódio Isso, do nós Felipe. comentamos sobre. Nós fizemos essa pergunta pro Felipe. Eu falei, Felipe, tem um amigo seu que falava muito bem dele. O Felipe é muito amigo do Orlando, né? Já no SESI O Bauru. Brasília foi atleta. O Brasília foi atleta do Orlando aqui em São Bernardo. Sim. Então, assim, você vê o que os caras falam dele no elenco, é absurdo. A gente acompanhou muito de perto quando ele estava no SESI São Paulo, né? Eu ia falar SESI Bauru, mas Sim. naquela época ainda era SESI São Paulo. O Rubinho fala bem dele pra caramba. né? Olha, o vôlei masculino tem muitos atletas aí que precisam ser observados. Claro, acho que a gente tem uma carência de levantadores. O Matheus Brasília é um forte candidato, junto com o Cachopa, serem os dois levantadores, se o Bruninho não seguir, né? Tempo tá passando também pra ele, né? Então eu passo pra todo mas tá mundo, não é jogando só pra muito gente, bem não. no vôlei Renata, viu? Tá. Bruninho, né? Tá, Espetacular nossa também. senhora. É que assim, Ele o tá jogador... sendo decisivo no vôlei, Renato. É que assim, jogador no Ele é calibre do decisivo. Bruninho, a gente não tem como. Você pode jogar ele no time da esquina. O time da esquina vai começar a levantar. Por quê? Porque tem o Bruninho. Você puxa saco. Não, é que o menino é muito bom. Muito bom mesmo. E assim, a gente vê
de novo. Tá com 38 anos o Rubinho. O Bruninho. É, 38 Não, anos. mas a sim, gente e vê tem um uma detalhe, né? longevidade no voleibol hoje em dia que é um absurdo. É difícil comparar a longevidade do voleibol com vários outros esportes coletivos, porque a gente vê jogadores 35 mais, né? Uma infinidade de jogadores 35 mais jogando no mais alto nível mundial. Então, assim, O William Capita foi para a Olimpíada com 37 anos. Sim, William. É, E, tudo bem, o William é um fenômeno do fenômeno na época, né, Paulo? levantador tem ainda um prolongamento, né? tem. Então, a gente É a pode ainda Olimpíada de Seul, né, Rogério? Seu 88. e até eu acho que hoje, pela característica do voleibol masculino, que a gente vê um jogo muito rápido, muita pancadaria, muita no saco. pancadaria, Muita força. muita força, Força porém, a gente tá vendo cada vez a pancadaria também te leva a mais erros. Sim. Então, o que a gente fala, eu acho muito legal. Darlan que eu diga. Então, e a Darlan gente vê que eu assim, diga. o que eu acho muito legal? O vôlei, ele conseguiu crescer o masculino e feminino, cada um com sua característica. Eu falo, o que é legal? Ah, é legal os dois. O que você Sim. quer ver? Você quer ver aquele jogo rápido? Você não vê nem a bola. Parece eu assistindo rock. Falo assim, cadê o disco? Não sei. Uma hora ele aparece. A bola no masculino é a mesma coisa. Sim. De repente ela Muita aparece lá em velocidade. cima. Olha. Eu tenho um episódio com o Rubinho, né? O primeiro que ele fala dessas diferenças, porque ele trabalhou a vida inteira como treinador do vôlei masculino. E aí no feminino ele teve que se adaptar. Até existem características muito específicas, né? Para o vôlei feminino, onde ele teve que se adaptar, teve também o auxílio. Ele tem um corte. Eu convido você a acompanhar o corte, o Rubinho explicando as diferenças do vôlei masculino e feminino e o que ele precisou ali fazer para se adaptar, né? Já que ele assumiu ali do nada, né? O César Bauru trabalhava no César de São Paulo no masculino e acabou fazendo um intercâmbio, né? O Anderson foi para o masculino e o Rubinho acabou indo para o Não feminino. só- É um depoimento muito interessante para quem nos acompanha Muito. e acompanharem os Diferenças- episódios. Só então, tem coisa diferenças boa não aqui só na jornada do vôlei. técnicas como físicas, Não, né? sim. Como é E sabe uma qual é o atleta legal? E a Mas relação, né? exatamente. Como que Que eu você sei- conversa com uma atleta feminina versus como que você conversa com o atleta A masculino. abordagem A abordagem é outra. O feminino segue mais a Pessoal, só uma orientação e o informação masculino tem uma autonomia. Fala, Rogério. Só uma informação. Praia fechou o jogo 3-1. Eu tava aqui, ó, preparado para passar essa informação. Então, pô, já que você disse, as parciais 25-23 para o Praia no primeiro set. Olha o equilíbrio. Se liga só. Equilíbrio, jogão. Sesc Jogo Flamengo 25, Praia 23 no segundo set. Depois 25-22 e 25-20. Aí o Praia no terceiro set deslanchou. Praia então assume a liderança com 50 pontos, reassume, né? Com 50 pontos. O Minas fica em segundo com 48. Aí o Minas precisa vencer por 3-0 ou 3-1 para ficar com a liderança. Praia e Minas em Minas. Na Arena UniBH. Exato. Não precisa falar mais nada do jogo do dia 21, gente. Não precisa falar mais Sexta-feira é nada. o jogo. Mas voltando. Ô, Viu? Rogério. Ô, Rogério, Voltando só você está com- proibido de ver esse jogo. É. Seu coração não aguenta, não. Meu- Você está Nossa proibido de ver esse Senhora, jogo. pelo amor de Tem que Deus. cuidar desse coração. Como eu viu? queria ver a Gataz jogando contra esse time, viu? Pra ver como é que seria a reação aí, hein? Não, pode não. Águas passadas. Não, a reação, eu tô falando do seguinte, gente, é assim, a performance do Sim. jogo, jogar contra o ex-clube, tem aquela lei do ex, você tem tudo essa situação, tô falando, não Mas, ela, ó, pelo ordens amor de Deus, médicas. ela tá na história do Minas. Isso aí. Sim, Rogerinho, indiscutivelmente, ordens acabou. médicas. Você está proibido de ver esse jogo. Você acha que ele não vai assistir? Ah, se ele for seguir verdade. a ordem Você do acha que médico, eu eu não vou não sei, assistir? mas. Você tá doido, Rogério. você acha que eu vou perder um jogo desse? Bom, acabou o tempo. Viu, Paulo? Só interessante o negócio que a Fala. Isa estava comentando, rapidinho, só uma pincelada. Viu, Ivan? É uma coisa interessante que a gente. Esse depoimento do Rubinho, no primeiro episódio que eu e o Ivan fizemos, do masculino para o feminino, essa transição, a gente percebemos o seguinte, que nós fugimos um pouco do Zé Roberto. Que temos um outro depoimento agora. Né? Porque o Zé conta todo um relato do que ele teve que fazer para ir para o vôlei feminino, quando ele assumiu a seleção brasileira. Né? Porque ele só cuidava do masculino. Então ele teve que fazer, ele foi estudar. O Zé deu detalhes assim. Não foi no E susto, aí, o né? Rubinho, No caso do Zé, não foi no susto. Foi planejado não, a foi transição. planejado. Agora o Rubinho foi meio no Não, susto. o Rubinho foi a surpresa do ano. Né? Sim. Foi a bomba. Foi uma notícia bomba.
Agora, você imagina o Rubinho comentando, né, Ivan? Ele falando justamente o quê? Como que ele teve que estudar aquilo. Lógico, o Rubinho foi atrás de informações, com certeza ele conversou com o Zé, com certeza ele conversou com todos esses caras aí. Conversou com Com o o Zé, Bernardo, conversou com o né? Bernardinho. Principalmente com o Bernardinho que Bernardo, fez né? o caminho Principalmente com o contrário, o Bernardo. caminho oposto, né? Que era da seleção feminina. É que o depois foi Bernardinho treinar a vai e seleção volta, masculina. vai e volta, né? O papo está excelente, mas já batemos os 15 minutos de crédito bônus Bom. concedido pelo Davi Nunes. É, já Tá batemos. certo, vamos Mas lá. aqui- Acabou, né? Acabou a moleza, Davi? É hora de dar tchau. Acabou. É hora de dar tchau. Sei que vocês estão empolgados. Ó, a gente vai planejar para fazer 1h30, tá bom? Quando for semanal, entrar aqui os nossos recursos. Aliás, Isa, vamos reforçar o convite aqui, que eu acho que Vamos é importante. reforçar. Empresa, marca que quiser anunciar aqui na Jornada do Vôlei. Vai Sim, colocar lá os contatos. seus contatos lá na descrição da live, né? Gente, vem aqui. Exatamente, a gente vai pôr ali no YouTube o e-mail, o telefone para contato, que a gente pode conversar. Qualquer um interessado, principalmente aqui, ó, voleibol. Já temos Media Kit. Aquela já coisa, tá beijo, tudo... me liga. E ó, espaços publicitários aqui no cenário, por imagem, QR Code, olha, tem várias modalidades. Então, olha, aguardamos você, que é dono de marca, de empresa, aguardamos por você aqui para fazer negócio, tá certo? Tchau, Rogério, cuide desse coração. Tchau, meu querido. Boa noite. Valeu, pessoal, a todos aí. Um grande abraço. Tchau aí para Isadora. Um grande abraço no Ivan Marconato, o eclético. E a vocês aí, nossos queridos amantes do voleibol que nos acompanham aí no YouTube. Se inscrevam no nosso canal, dê o seu like, acompanhem nossas redes sociais aí. E você, empresário que queira divulgar sua marca, olha a Isadora aí para atender vocês, tá? Vamos lá, estamos aqui para manter esse projeto, para falar desse esporte maravilhoso que é o voleibol. Valeu, Rogério, obrigado aí, bom descanso, vai devagar aí. Valeu. Isa, agora é contigo aí, viu? Para fechar negócio é contigo. Um prazer contar com você aqui também. Muito obrigado também por ter dado o apoio ao Ivan ali nas imagens na última sexta-feira. E oportunidades aí para próximas vezes. Só viu? com imagem mesmo. Se eu fosse falar, parecia Stephen Hawking aqui, foi só no computador, porque não dava, não. Não, eu sei. Eu ouvi isso. Eu ouvi seus áudios. Você tava com a gripe a garganta bem inflamada ali. Mas obrigado mais uma vez, Isa. Espero que você tenha gostado de vir aqui pra frente. De vez em quando vai Mas de vez em quando a gente aparece aqui, foi bom. Vai aparecer. Ivan, mais uma vez, um grande abraço. Um abraço, Paulo, Rogério, Isa. E para quem tá ligado no podcast Jornada do Vôlei, estamos à disposição para as próximas, para matérias, para debates e vamos aí esperar o próximo programa para você que gosta de voleibol e acompanha esse esporte tão maravilhoso que é o vôlei. É isso Um aí. abraço. Isso aí, Ivan. Grande Ivan. Olha, fique ligado aqui no nosso YouTube, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, deixa o like, clica aqui no like, tá aqui embaixo ó, do vídeo, tá certo? Deixa o like porque é fundamental, importante para que o nosso projeto cresça, para que a gente traga mais voleibol. Você viu aqui, hoje a gente deu amostras do que podemos fazer, né? Matéria em quadra, queremos fazer transmissões de jogos também. Isso está no nosso plano aqui. E trazer aqui personalidades e fazer os debates aqui semanalmente, trazendo muito conteúdo de voleibol. Essa é a proposta da Jornada do Vôlei. Espero que você tenha gostado. Próximos episódios, mais personalidades. Ó, no nosso radar está o Vagão, técnico do Paulistano Barueri. A gente ainda não fechou, mas estamos para fechar. Né? Não é uma promessa, porque às vezes pode acontecer um imprevisto, a gente não conseguir fechar, mas estamos negociando aí com ele para trazer muito sobre esse projeto do Paulistano Barueri e do momento dele, né? Na carreira dele como treinador. Sim. E o Nicola, depois da Superliga, quem sabe, né? Após a Superliga, já tá meio a palavra. Daqui, Paulo, não fechamos contrato, né? Mas tá que nem nos rumores do mercado do vôlei, né? Tá tudo meio acertado. Rapidinho, Rogério. E uma surpresa aí, rapidinho também. César Bauru, né? Querido treinador César Bauru, o Henrique. Estamos só aguardando a resposta. Henrique Mondenese também. Quem sabe aí para a próxima semana e a gente, claro, vai publicar aí ao longo dos playoffs da Superliga. Valeu demais, obrigado, um abraço, tchau!